Seja muito bem-vindo ao Gênios Casts, o podcast da família cristã brasileira. Mentira, podcast de tecnologia. Hoje nós estamos aqui com um empreendedor da nossa região e como a gente estava conversando aqui, é uma coisa que desde quando eu conheci ele, eu falei, cara, eu acho que não tem um concorrente direto aqui na região para fazer o que tu faz, não. É um cara que está com a gente, é nosso cliente, a gente vai contar a história dele de como que ele saiu do físico para o digital. Mas deixa eu falar um pouco para você que o nosso episódio de hoje ele tem o tema a jornada do Tapajós, do físico ao digital sem perder a essência. Agora o Tomás ele se superou, né? Nesse tema aqui. E nós vamos conversar com ele hoje. Nós vamos conversar com o Alarico, que é referência no segmento, saiu do físico, cresceu nas redes sociais. O social dele é muito bom, a rede social dele. E agora ele está no e-commerce com força total, né? Não é uma jornada fácil, mas ele está aí inovando, né? E a gente até conversou aqui uma coisa muito importante, que no digital ou no empreendedorismo hoje é melhor você ser seguido pelo seu concorrente do que você seguir seu concorrente. É mais ou menos isso que ele tem feito com a inovação para o seu público, a inovação da sua loja, do seu modo de empreender, da comunidade que ele representa e que ele atende aqui na nossa região. Bom, gente, nosso convidado, como eu falei para vocês, é o fundador da Tapajós Skate Shop, a maior skate shop da região. Ele vive uma cultura skate, compreende com autenticidade e sabe dar um kickflip. Eu tava perguntando ao Tomás como que pronunciava, porque até falamos agora há pouco aqui que o cara que seria o mais próximo de skatista aqui entre nós da Lugente seria o Luigi. É o cara que vem com os tênis mais maneiros, umas calças mais maneiras aí. Mas ele tem mudado A necessidade tem moldado. o business, tem podado esse lado skatista dele. Ele não sabe nada de skate, mas isso é um detalhe. Então, bem-vindo, Alarico, ao nosso podcast. É um prazer tê-lo você aqui. Eu que agradeço o convite aí. Até deixei pra falar agora, isso não falei antes, cara, mas participar de um podcast era um dos meus sonhos, assim como... Olha aí, lá. Gosto de falar um pouquinho também, mas então a gente tem muita história pra contar aqui hoje. Eu acho que o eixo de tudo é sobre você contar a história, fazer história para que tenha sentido o seu negócio, né? Então é isso. Agradecer, né? Cara, tu falou Agradecer o convite da Lugênios pra gente estar participando aí do podcast. E eu acredito que a gente vai se surpreender com as histórias aí. Vamos lá. E olha, tu falou uma coisa muito interessante, que pra mim, hoje, empreender, viver, fazer negócio, é quem conta a melhor história. Ó, tá vendo? Quem conta a melhor história. A gente vive contando histórias hoje, inclusive, né? E assim, a tua história, ela tem, no final, pra você sobreviver no mercado, tem que ser autêntica, verdadeira, mas você tem que contar uma história. Storytelling hoje é uma das coisas que mais vende, né? Muitas vezes você tem concorrente ali, mas você se destaca muitas vezes porque você conhece o produto mais do que ele, sabe uma história sobre aquele produto. Então hoje, quem vai na Tapajós Skate Shop sai de lá, às vezes até meio bugado com tanta história e tanta informação, porque o time tá afiado nas histórias. Perfeito, um prazer enorme ter você aqui. E para conduzir esse papo comigo aqui tá ele, nosso CTO, Luigi, né? Ele que não anda de skate, como eu disse, mas entende tão bem de pista quanto ele entende de API. Seja muito bem-vindo, Luigi. Muito obrigado. Quero agradecer a Lugênios por mais um episódio de podcast. E também quero agradecer ao Alarico por estar aqui. Acho que quando eu era fazer o ensino médio, o Alarico já tava bombando aí. Cara, eu achava a loja muito da hora. Sempre achei os produtos da hora. Todo mundo achava legal e queria viver aquela vibe, né? O Gabriel Zé, o hype. O hype. Ele transparecia, então é uma coisa muito legal. Acho que depois de alguns anos estar aqui, estar entrevistando ele, também fazer parte da história da Tapajós, né? De alguma forma, com o nosso trabalho. Isso é muito legal. Você faz demais parte agora, mais do que nunca. Valeu. Ele é o vovô do skate. Não, ele é o jovem ainda. O jovem aprendiz do skate aí. Não, mas não sabia que o Luigi acompanhava desde muito antes ali, né? Cara, muito tempo. Aí os rostos eu já conheci realmente por aqui, o do Ismael eu já conhecia um pouco mais, então... Não, o Luigi, eu conheci ele assim, era bem caiçara, sabe assim. Mas isso é um detalhe, fofoca para outro momento. E agora vamos falar, antes da gente começar esse bate-papo, a gente vai falar dos nossos patrocinadores, Cozinha do Humberto, o hambúrguer brasileiro em Londres, né? Barov Consultoria, a melhor boutique M&A de Santarém, para você que pensa em fazer uma fusão, aquisição, gestão financeira, planejamento estratégico, quer implantar cultura na sua empresa, Barov Consultoria.
Masa Distribuidora, que não mandou os produtos hoje, Luiz. Não mandou, mas Olha, a gente comeu o fruto da Galbani, tão bom que tava. Mas a Galbani, que é nosso patrocinador, a Masa, não estamos com produtos aqui porque a gente comeu mesmo, mas vai falar com o patrocinador para ele mandar. É bom a margarina demais. E valeu por nos apoiar esse movimento de conteúdo com propósito, né? Bom, vamos lá, dada a largada, a gente vai trocando umas perguntas aqui, Larico, mas assim, eu sei que no meio dessas perguntas a gente vai até te interrompendo e perguntando, porque vai saindo perguntas que não estão no script, né? Conta a história. Assim, logo para quem não conhece, né? O Luigi conhece, a galera mais jovem conhece, mas para quem não conhece, como que nasceu a Tapajós Skate Shop e de onde surgiu essa ideia e qual era o sonho por trás da loja? Vamos lá, cara. Já passou um filme, né? Essa história ela tem vários pontos muito, muito interessantes, assim, né? Primeiro é que o skatista, ele já é inconformado na sua própria natureza, né? Você vai sempre ver o skatista ali, sei lá, envolvido em movimentos que são sempre contra alguma coisa ali. O cara que é do skate, ele já tem meio que esse perfil, né? E eu ando de skate desde os 9 anos de idade, conheci o skate com 9 anos de idade, já tenho 33, né? Então, a gente conhece o skate lá da essência dele, lá da rua, até aqui na ponta, como uma empresa hoje que vende produtos de skate, né? Então, a Tapajós Skate Shop, ela nasce de uma necessidade de ter uma skate shop de fato, né? Eu vou até falar um pouco sobre ser uma skate shop, né? Skate shop não é só vender produtos de skate ou até mesmo entender de produtos de skate. Eu até comentei com vocês antes da gente começar que o papel de uma skate shop é apoiar o skate local, né? Então a gente já era inconformado com o atendimento, a gente ia numa loja que vendia peça de skate na cidade, a gente já não era olhado da forma que gostaria, já era tratado de forma indiferente, né? Então tudo isso vai gerando, né, pelo menos na minha mente, isso sempre foi: "Meu, isso aqui não pode ser assim, não pode ser assim". Até que um dia eu, inconformado justamente com uma situação com compra, né, de produtos que eu falei: "Vou vou começar a vender skate aqui". Ainda não era Tapajós Skate, né, mas o pensamento já era o mesmo, né, de iniciar essa ideia de ter uma skate shop de verdade, né. Então, eu peguei 2 cheques do meu pai na época, meu pai tinha cheque da empresa dele, eu peguei lá, foi 2 ou 3 cheques, emprestei R$ 1.000 de um amigo da minha mãe, e eu fiz uma compra de um monte de coisa lá, tênis, shape, roda, peça de skate e tudo, e comecei a vender. E um fato bem legal que muitos amigos vão lembrar e se identificar, é que eu vendia até na janela do meu quarto, pô. A minha casa não tinha porta na frente, era 2 janelas. Aí o comércio era do lado. Então nessa época, era a Santíssimo Variedades, era a loja da minha mãe, que vendia Natura, vendia Solvente, vendia Avon. E aí, do nada, lá um shape, roda misturado com bombons, tênis com absorvente em cima. Loucura! Tem um vídeo pra mostrar pra vocês disso. Uma visita de um americano que tava fazendo fazendo um material pro canal dele do YouTube também, né. Aí ele tava, ele vinha pra retratar como era ser skatista na Amazônia, né. Aí ele se deparou com essa situação, então ele grava lá absorventes, tênis, skate, roda, bombons, né. Loucura. Aí a gente assistindo o vídeo de skate, a minha mãe assistindo novela, então era esse o clima ali, né. Mas desde esse momento a ideia já era tornar um ambiente, tipo assim, que os skatistas se sentissem à vontade, né. E lógico, né, nessa época eu ainda fazia ensino médio, depois eu fui pra faculdade, fiz administração, não terminei, né, não terminei. Teve em 2012, quando a gente fundou a Tapajós Skate Shop, eu lembro que a gente estava numa crise financeira ali em casa, e meu pai falou assim: "Eu tenho a grana pra te abrir a Tapajós Skate, mas e aí, tu quer continuar a faculdade ou abrir a Tapajós Skate?". Eu fiquei: "Meu Deus do céu". E aí eu falei: bora abrir a Tapajós Skate". Aí a gente abriu a Tapajós Skate Shop em 2012, mas eu já fazia tudo antes. Tudo que uma skate shop precisava fazer, sem recurso, sem nada. Chegava de época de evento, falia o negócio todinho lá, porque eu dava todos os prêmios na premiação do evento e aí não tinha nem pago às vezes ainda, então a gente meio que construiu isso com muito amor, né, tudo. Então a gente começou fazendo o que tinha que ser feito mesmo sem ter condição de fazer.
Mas isso a gente sabia que era algo, eu tinha noção, eu já sabia que eu estava construindo algo que era para o futuro. Então todo o respeito que a gente tem hoje da comunidade do skate, como eu falei para vocês no início, para ser aceito pelo mercado do skate, para ser aceito pelos skatistas, tu tem que andar de acordo com o mercado de skate funciona, né. E isso não é local, isso é mundial, o skate todo funciona da mesma forma, É uma mesma linguagem, a não mesma linguagem. Então a Tapajós Skate Shop nasce da necessidade de ter uma skate shop de fato, mas uma loja que apoiasse o skate local. Então, vem disso aí o porquê, né. E o sonho por trás também tinha a ver com o sonho do skatista, que eu sou skatista, né. Então era meio que a revolta, o sonho de ter a vontade de fazer o skate acontecer da mesma for forma like como place. a gente via nos vídeos, né. A mesma coisa aconteceu com eventos, né, tipo assim, quem eram as pessoas mais, aptas a fazer um evento de skate, eh, com da forma como os skatistas queriam, éramos nós, não tinha skatista, É. né, eu costumo dizer que a minha geração foi a geração que andou de skate por mais tempo, assim, né, acho que a gente andou até os 25 talvez ali, quase 30, né, mas a geração de antigamente chegava nos 18 já, sei lá, ia para o mercado de trabalho, se enfiava, fazia filho, ia para o exército, né, então a gente foi a geração que mais elevou, que chegou mais longe, assim, né. Mas Eu vejo muito assim que essa questão aí da mesma linguagem, do cara poder ser aceito, eu vejo isso como uma barreira de entrada boa pra ti. Por exemplo, o cara não vai. Quando o mercado ele permite você entrar de qualquer jeito, gera-se aquela que a gente chama de prostituição do mercado, né? E como o teu segmento ele não tolera, por exemplo, assim, vamos dizer que o Ismael é consultor de negócio, agora abriu uma skate shop. A chance de eu ter aderência nesse meu negócio é bem baixa, né? Eu não sei andar de skate. Eu não sou um cara do meio, né? Não falo a linguagem, eu não entendo, eu não me comunico com a persona. As chances, então eu vejo isso aí como uma barreira de entrada boa. Mas só antes do Luiz fazer a pergunta, tem uma pergunta que me surgiu curiosidade. Tu lembra quando foi assim a primeira lembrança que tu teve com skate, assim? Ela começou a andar com 9 anos. lembro, foi exatamente o primeiro contato, o primeiro dia, eu tenho um primo, o Cássio Escher, ele ligou lá pra casa, né, eu acho que ele ligou até por orelhão, naquela época ele era orelhão, né. "Ei, meu primo, eu vou aí na tua casa e eu vou descer de skate". Eu morava lá na Ismael Araújo, perto da igreja do Santíssimo, e ele morava lá na Praça das Flores, ele ia descer a Ismael Araújo ali, a rua da TV ali, e eu fiquei esperando ele vir, quando eu vi, veio chutado, eu falei: "Meu Deus, ele vai atravessar a Curuaúna ali". Aí ele pulou do skate, eu fiquei: "Cara, não foi muito bacana isso, né". Aí ele chegou lá em casa com esse skate, eu subi, é muito clássico, acho que a maioria das pessoas que subiram em cima do skate pela primeira vez, ou quedão, né, alguns desistem e outros: "Opa, quero dominar isso aqui", esse fui eu. Ô, pausa, me estrupiquei. Não. Parou, escolheu para foi o cara que desistiu. Tem esses 2 tipos de caras aí, né, o que sobe, cai e quer dominar, e o que sobe: "Não, tchau, não quero não". Caramba. Perfeito. Aí, uma coisa que eu pensei agora, desde 2012, né, Tapajós, tem aí 13 anos de história. 13 anos esse ano a gente faz. Só pra completar, debutante já dela. Aí como eu estava falando aqui antes da gente começar, né, eu falei: "Pô, eu lembro que a Tapajós Skate Shop existe na rede social desde antes dessas novas redes sociais que tem agora, né, tipo, Sim. desde antes do Facebook ali". E eu lembro que ela era muito presente, todo mundo via aquela parada ali, eu lembro que vocês eram até mais menino, né, todo mundo ali era muito novo, fazia umas coisa bem louca, assim, a gente achava muito legal. Tenho muitas memórias dessa É. Aí eu dessas a vezes. pergunta é: o que você acha que fez a loja se destacar e se tornar o maior segmento na cidade, né? Isso lembrando desde aquela época, né? Antigamente eu não sei como que era o mercado. Na verdade, eu não lembro de ver se vendendo skate em outro lugar, da forma profissional que vocês vendem, né? Eu acredito que, tudo que o skate me ensinou e ensinou para as pessoas que estavam ao meu redor ali, já estava capacitando a gente para muita coisa que a gente está vivendo hoje, Uhum. né. O skate, na verdade, para mim, ele foi a minha criação, né. Muitos, muita coisa que a gente aprende na rua ali, a gente tá levando pra vida hoje, né. Mas vamos voltar pra tua pergunta, né. Desde
desde os 15 anos, mais ou menos, ali. Não era muito fácil naquela época ter acesso à câmera, né? Eu comecei a andar de skate, de fato, mesmo com 12 anos, mas meu primeiro contato foi com 9. Então, a gente sempre foi muito curioso pra entender das câmeras, né? Eu lembro que com 17 anos eu ganhei uma câmera da filmadora do meu pai, da Sony, né? E aí a gente já inventava um bocado de coisa, já queria copiar os americanos que faziam Day in the Life, que a gente chama, né? Que é um dia na vida do cara ali, aí ele falando como era o desenho. Então a gente sempre tentou fazer aquilo. E aí agora eu coloco o meu irmão na história, o Átila, né? Um dos caras mais monstros aí do audiovisual hoje, né? Então, as primeiras câmeras que o Átila teve acesso foram essas. Me filmando, eu filmava ele, aí ele editava, pegava o Movie Maker, editava. Então tudo isso meio que nos deixou confortável para quando chegou a hora de usar aquele equipamento, porque imagina, tem gente que tem até vergonha de tirar foto, imagina tu falar na frente de uma câmera, né? Então quando ele lembra do Facebook, a gente tinha câmera fotográfica, a gente fazia foto, e na época a foto não era muito comum no skate. Hoje a galera ainda faz, mas é mais vídeo, né, principalmente pro Instagram. Mas na época a gente tinha filmadora, tinha fotográfica, tinha tudo. E aí a gente ficava ali brincando, aprendendo, e o Átila aprendeu tudo Sim. Caraca, na tora mesmo. ele é brutal, né? Ele é Então, tipo assim, a gente sempre teve muito contato com isso, e isso facilitou muito, né? Então, desde o Facebook a gente já produz foto com câmera fotográfica, editava, colocava preço, colocava WhatsApp, a gente já filmava, eu já falava de frente pra câmera, o Átila ia lá, filmava e editava. Então, a gente já tinha uma equipe pra época avançada, só que aí o digital avançou além um pouquinho do que... E assim, E a gente sempre... quando o empreendedor ele mesmo fala no marketing, vende mais. Sim, Comprovado que vende mais, porque ele conhece o produto dele. gera mais propriedade, né? É. Inclusive, nossa missão hoje tem a ver com propriedade, né? Depois a gente pode falar dela também. E assim, recentemente tu lançou o teu site, é um trabalho... Pra quem não sabe, esse projeto é um projeto que já tinha quase um ano que a gente vinha trabalhando nele, eu acredito. Um ano. Quase um ano que a gente vinha trabalhando, assim, e assim, não... na China, já em 2023, o comércio digital já ultrapassou o físico, né? Então, no Brasil isso vai acontecer o mais rápido possível, né? O varejo, digital, ele vai ultrapassar o físico. E assim, como foi que tu tomou essa decisão de passar pro digital? Qual foram os primeiros passos, assim? E fala um pouco das tuas redes sociais hoje, como é que tu vê ela ajudando nessa questão de tu vender no e-commerce digital? Eu acredito que a gente vai lá na necessidade, né, de cada tipo de negócio. Então a gente sempre teve muita certeza do nosso público-alvo, os jovens, né? Então, é aqui que tá bombando, é aqui que a gente tem que estar, né? Eu lembro ali que o Instagram veio chegando. Eu falei, poxa, a gente tem que ir pro Instagram, mas a gente já tava no Facebook, agora não, agora a gente tem que ir pro Instagram. Aí, pô, uma nova roupagem, uma nova ideia, né? Então, tipo assim, eu acredito que foi feeling de momento assim mesmo, né? Por ser uma loja que representava um público jovem, apesar de ser um nicho específico, mas a gente tinha que estar do lado deles ali. Então nós fomos naturalmente forçados a estar no digital. Agora, claro, as estratégias utilizadas, a forma como foi construído, apesar de ter sido bem natural, mas foi uma batalha, né? Falar, por exemplo, vender falando, né? Era uma coisa... Eu lembro que em 2015, quando a gente montou uma loja um pouco maior, que foi quando eu comecei a falar mais nos vídeos, cara, eu vejo os vídeos hoje, eu fico rindo, meu Deus, né? Então eu percebo até, por exemplo, uma melhora na minha dicção. Eu falava muito Sem dúvida. atrapalhado, assim, não que eu ainda não fale rápido, né? Eu ainda falo um pouquinho rápido, mas era um pouquinho mais atrapalhado ali. Então a gente veio evoluindo pela necessidade mesmo. Eu sempre deixo meus meus primeiros stories que eu fazia lá, eu deixo lá pro cara ver o seguinte, às vezes o cara diz, você tá falando isso aqui errado. Não, olha lá meus últimos meus stories pra te ver. Eu tenho uma entrevista na TV Tapajós de 2009, quando eu fiz o primeiro torneio de skate, né? Torneio de skate mesmo. A gente já tinha feito outros eventos de skate, mas um torneio, esse foi o primeiro. A gente fez lá no SESI. Quando tipo, meu Deus do céu. Que meus concorrentes vão achar essa E reportagem. aí cheio de mano, Aí os meus amigos já zoavam, não, quando ele vai falar na TV, ele é carioca agora, já muda tudo. Eu tinha essa dentro da galera também.
É o know-how know-how the streets, né? A vivência, o conhecimento das ruas, né? Cara, fazendo outra pergunta já aqui, até falou um pouco sobre o aprendizado que tu teve no Instagram, no Facebook, no digital, né? Pra gravar vídeo, tu foi melhorando, né? Aí a pergunta é justamente sobre isso, né? Quais foram os aprendizados mais valiosos dessa fase de vendas pelas redes sociais nos últimos anos, né? Cara, uma grande prova de uma grande prova de tudo que a gente batalhou. Até porque, vamos lá, né? Quando a gente tava ali fazendo isso na rede social, não tinha muita gente fazendo. Então, tipo assim, a gente tava acreditando que aquilo ali ia bombar, né? Aí, olha só, vem uma pandemia em 2019, 2020, Isso. veio uma pandemia e os coroa tudo ainda não tinham acreditado que era ali, que era o lugar que eles deviam estar, né? No digital. E nós já estávamos. Nós demos um pulo de faturamento e de visibilidade surreal durante a pandemia, né? Pós-pandemia, a gente saiu de uma loja de 4 metros quadrados para uma loja de 100 metros quadrados cheia de produtos, né? E fomos sem medo, né? Todos os cálculos e previsões ali, tipo assim, tava sobrando ainda, né? Que é onde a gente está hoje. Agora, claro, um novo momento, né? Tamo lá. Mas a prova maior de tudo que a gente tava fazendo ali foi quando veio a pandemia, porque a gente saiu na frente. Eu não sei nem se responde a tua pergunta, mas pra mim foi uma das coisas assim que eu vou lembrar pro resto da história do Tapajós, né? Porque foi um pulo realmente muito grande, assim. Tu tava preparado pro momento, né? Preparado pro momento. Porque, tipo, o que eu vejo? O digital, ele não tinha volta em momento nenhum. E ele não tem volta. Mas a pandemia, ela acelerou uma coisa de que ninguém tava preparado. Dos 10 anos, você. Ele acelerou uns 10 anos. 10 anos, realmente. Então foi o que E aconteceu. aí, por exemplo, né? Aí a gente do nada cria uma demanda gigantesca de entrega, a gente mal fazia entrega. A gente é uma cidade, nós somos uma cidade pequena e a galera tem a cultura de ir lá, olhar, né? Ainda chora o desconto, né? Então tem uma cultura muito, né? Então a gente chega e se depara com essa situação, mas como o Luiz falou, a gente estava preparado, já tinha apostado nisso há muito tempo de uma forma, eu digo até natural, mas a gente colheu bons frutos por esse empenho, né? De estar sempre buscando o novo ali. Cara, o digital é muito isso. Você planta muito pra você colher e às vezes você não sabe, porque é muito, hoje a gente tem uma coisa chamada na nova economia chamada mundo VUCA, né? Que ele é volátil, ambíguo, incerto. Ou seja, falta a clareza do presente hoje. Primeiro falta a clareza do futuro, né? Tu olha assim, o que tá acontecendo? Uma trend, um movimento, tô falando de um negócio no Instagram, você não sabe. Porque falta a clareza do presente agora. Então a gente tá no digital. Então, essa plantação que tu foi fazendo ali, tu foi plantando conteúdo ali no digital, tu colheu na pandemia, tu tava preparado. E eu acredito que a nova onda do varejo, porque o varejo que nós conhecemos hoje, ele vai mudar. Pessoas não se adaptarem. Quem não ficou para trás nessa onda da pandemia aí que veio e já selecionou muito varejista, de empreendedor, vai ser lavado para essa próxima onda do digital, né. Tem um unicórnio que foi uma startup que se tornou um unicórnio. Um unicórnio é uma empresa, uma startup que vale $1 bilhão. Aí ela é considerada unicórnio, né. Então tem uma unicórnio chamada Daqui. O que é Sou Daqui, na verdade. O que a Sou Daqui fez? Ela criou um site para vender teu supermercado pelo site. E aí, tipo o iFood ali, sabe? Mas assim, é para supermercado. Então eles, ao invés de fazerem supermercado na cidade, eles faziam, tipo assim, galpão, faz um galpãozinho ali, e aí tu pede teu supermercado, o cara só vai separar ali e te mandar pra tua casa. Cara, essa startup conseguiu em 3 meses captar um cheque de $50 milhões. E em 8 meses ela se tornou o unicórnio mais rápido do ocidente, ela valia $1 bilhão em 8 meses. Porque as pessoas vão querer comodidade, não tem como. Por exemplo, eu compro ovo por assinatura já. Eu compro ovo por assinatura, que é do Galinheiro de Ouro. Por quê? Porque, cara, eu não tenho tempo de sair no supermercado. Tipo assim, tu vai no supermercado, não tem mais esse negócio, tipo, eu vou deixar pra ir no final do mês, porque no final do mês tem menos gente, tá cheio de gente lá. Ou eu vou meio-dia, eu vou 3 horas, parece que as pessoas estão de seguida, né? Todo mundo foi pra esse mesmo pensamento. Então, uma hora que você perde hoje, como tu falou, por exemplo, hoje, tu gostaria de produzir mais conteúdo, tu gostaria de fazer mais coisa na tua loja. Tu imagina tu tá dentro do supermercado, comprando. Então as pessoas elas tendem a fazer essa compra mais agora de forma cômoda. Ainda tem o cara que compra no físico, ele ainda é nosso cliente. Ainda tem o cara que olha no digital
e compra no físico. Mas tem uma galera que tá saindo aí, que tá tendo a decisão de compra, que só compra no digital. É verdade. Tem gente aqui na nossa empresa que nunca teve uma conta no banco físico. E nunca vai ter. Nunca vai ter. Então esse cara... Então imagina o seguinte. Eu vou pegar um bancão aí e eu vou pegar um Nubank. Esse bancão que tá cheio de pessoas já idosas e tal, esses caras vão começar a morrer. E aí os caras vão começando esses novos aí vão pro banco digital. Então o que vai acontecer com o bancão, com o cliente do bancão vai diminuir. E do banco digital só vai aumentar, né? O Nubank hoje já tem mais cliente que o Banco do Brasil. Já vale mais que o Itaú, que tem 140, cento e poucos anos, não sei se 140, mas mais de 100 anos já tem o Itaú. Tranquilo. Então, a gente tá fazendo essa caminhada pro digital, né? Não tem jeito. É um negócio que não tem como a gente frear. Como diz o Luigi. E aí, o site da Tapajós, eu vejo assim que ele é aquilo que a gente falou aqui no início, é você correr na frente e deixar os seus concorrentes te seguirem, né? É você prever um movimento. A gente não sabe qual que é a próxima onda, que pode ser para o próximo semestre ou próximo ano, mas vai ter alguma coisa que vai levar o cara que toma decisão de comprar o teu produto para dizer, pô, vou comprar aqui. E aí, assim como os aplicativos estão regionalizando, por exemplo, muitos aplicativos regionais impediram que grandes aplicativos grandes entrassem na sua cidade. O Urbano Norte é um exemplo. Sim, lembrei Aí, disso. aí tem tipo um negócio de hospedagem que é no Safari africano. Lá o Airbnb e o Booking não conseguem dominar, porque lá no Safari foi feito um aplicativo e esses aplicativos ainda não conseguiram. Fora outros e outros, né? A gente vai vendo. Então eu vejo que a compra local, ela também vai Vai acontecer. o momento ela vai acontecer. Então quem não estiver preparado, sabe, poxa, o supermercado tá aqui na frente da minha casa, mas eu vou pedir no site deles e eles vão entregar na minha casa. O Gênio está preparado para esse momento. É verdade. Nós estamos preparando. A nossa missão é libertar as empresas da velha economia e trazer elas para nova. E aí, onde é que eu quero chegar com tudo isso? Quando foi que você entendeu que só as redes sociais não seriam suficientes e que você precisava de um site? Foi que deu esse estalo assim? Vamos lá, né? Vamos voltar para a mente do skatista inconformado que tá sempre buscando algo novo, uma manobra nova, um lugar novo para andar de skate. Eu acredito que foi assim que eu levei a Tapajós Skate Shop para onde ela tá hoje, né? Sempre tentando sair na frente, inovar. A gente aí, claro, vem as dificuldades, né? Vem a limitação, vem a limitação administrativa, vem a limitação estratégica, vem a limitação de conhecimento, né? E eu acredito que um dos freios, inclusive, que a gente teve foi essa insegurança, né? Pô, já é hora ou não, já é hora ou não. E aí eu lembro, inclusive, na nossa implementação do site, a gente comentou vários pontos que eu acredito que vocês concordaram comigo que eram realmente pontos, eram pilares importantes, né? Logística, nós estamos no final da rota. Né? Nós estamos em Santarém do Pará. Se a gente for pegar o Brasil, a gente tá no final da rota. Verdade. Né? Mas aí tu também me fala de negócios locais. Daqui a pouco a galera não tá mais comprando muito tênis lá dos sites do Sul, tá comprando com a gente. Né? Claro que todo esse medo a respeito de que vai funcionar, eu tive também antes de vir, né? Mas eu acredito que foi no tempo certo, né? Até mesmo, eu acredito até que ter sido com vocês foi um fator predominante, porque foi o que gerou mais segurança, né? Porque até então, ou era tudo online para você criar um site, ou era um monte de curiosos vendendo para outra pessoa, né? É diferente de ter a segurança que eu tive com desde a primeira abordagem a respeito sobre o site, né, que eu tive com a Lugin, né? Por exemplo, até ainda fui lá contigo, né? Sim. Dionísio, serrador lá. Recebemos o boss para fechar o negócio. Não consegui dizer não. Não, mas é como a outra coisa que a gente comentou aqui, né, a respeito da imagem da pessoa que tá por trás de tudo, realmente ela pesa muito, né? Ela vende muito mais. Então, quando nós estivemos juntos ali, eu já tinha tido uma conversa com o Augusto na época, né, pra gente vir com a ideia, e ele já tinha me gerado uma segurança muito grande, né? Principalmente em cima das dores dos medos que eu tinha de, poxa, será que eu vou dar um tiro no meu pé, isso aqui vai dar certo? Porque eu também, na verdade, eu sou o cara que compra localmente, eu não compro tanto no digital. Eu não uso nem iFood ainda, por exemplo, né? Eu sou o cara que eu Prefiro o WhatsApp do dono da banheira.
prefiro fazer falar comida com a minha esposa ali, né? Então é claro que é uma questão de cultura, mas como vocês falaram, o digital tá aí, Uhum. né? E outro grande ponto também, que a gente inclusive conseguiu tirar de letra com o nosso site, foi deixá-lo com a nossa identidade, Sim. né? Para não ser aquela coisa muito, Travada ali. né, muito mecânica, muito do digital, que tá todo mundo fazendo igual, eu diria, né? Então a gente tentou levar o quê? A imagem da loja, levou a imagem da E Larico, a loja pro digital. transferir a loja diretamente pro digital. Mas a gente ainda tem muito, esse cuidado. Eu acredito que é um diferencial que é caro também, né? Que é manter o máximo da experiência do cliente, tipo, como a gente faz ali no local, né? Sim. No físico. Isso é muito importante, né? Essa é uma das grandes batalhas pra gente estar no digital, é manter a nossa identidade ali. É. É sem perder, né, essa essência, tipo assim, que tu conseguir ir lá pro Instagram, falar a mesma coisa que tu falaria se o cara chegasse na tua loja. Sim. Ou falar a mesma coisa que tu falaria se tu atendesse pelo WhatsApp ou pelo... Porque assim, o site é mais um canal de venda. Ele é mais um vendedor. Então se ele é um vendedor teu, ele não pode falar diferente Sim, do que tu claro. falaria. Então o que eu entendo é o seguinte, o digital ele vai bombar, ele vai explodir, mas tu vai continuar com o teu ponto físico. Tu vai abrir menos loja, mas tu vai ter teu ponto físico, as pessoas vão querer ir lá dentro, vão querer ter experiência, como tem a Regent Street, como tem a Times Square lá, que tem aquelas lojas famosas lá, que o cara vai... A Regent Street é uma esquina que tem lá na Europa, lá em Londres, tem a Prada, tem todas... Só que essas empresas, elas vendem mais no digital hoje, Eu imagino, do que lá na loja dela. claro. Mas ela tem o ponto físico, porque isso gera essa demanda. Mas é isso. Cara, indo aqui, eu acho que pra uma das melhores perguntas, eu vou fazer essa pergunta aqui, que é: qual foi o maior desafio que você enfrentou durante a transição e o que te fez continuar mesmo com as dificuldades, né, vindo pro digital? Acho que essa é muito O boa. Luigi que fale dessa dificuldade, meu amigo, o cara É muita coisa. foi sensacional, muito paciente, muito cuidadoso também. Eu creio que a gente falou bem a mesma linguagem, acho que é pelo fato dele ser o cara mais skatista também. Você Então a gente se entendeu muito bem ali. Eu sempre coloquei bem claro para ele que eu tinha a minha limitação, né, de tudo do digital, mas também não era leigo 100%, né, tanto que muita coisa a gente Uhum. foi descobrindo até quase que junto ali as soluções e tudo mais, né, para alguns problemas. A gente foi enfrentando. Mas a gente tem, desde uma dificuldade, de gestão mesmo, né, da Uhum. forma como a gente já, conduzia ali, o estoque, a Tapajós Skate Shop, o financeiro, todo o aparato que a gente tinha para manter a loja rodando, agora a gente tinha que adaptar ele a um site. Até puxando para a linguagem de vocês, né, eu creio que uma das maiores missões que a gente teve foi a integração de estoque, loja física e loja loja física e loja virtual, né. Então a gente teve que fazer uma adaptação muito grande e principalmente pelo zelo que a gente tem, né, como o skate shop e como a essência da loja mesmo, né. Tudo que a gente colocou no site teve que ser de forma, tipo, manual, né, analisando cada detalhe. Por exemplo, eu não teria coragem de colocar um texto, por exemplo, como eu já vi em muitos sites, que não condiz com o produto que tá lá. O cara, sei lá, botou o robô pra fazer, Verdade. o cara colocou a mesma descrição em todos os produtos porque era tênis. Poxa, não, esse aqui tênis aqui é o fulano de tal, esse o cara, a história dele é essa, então todo esse zelo que a gente teve de manter, até muitas coisas eu acho que eu acredito até que o que o Luigi ficava: "Meu Deus, ele realmente vai fazer tudo isso?" Porque tinha que ser feito, né, daquela forma, porque era a única forma de tornar o site o que a Tapajós Skate realmente é, Permitir, né? né. Então, eu creio que um dos maiores desafios foi continuou até na pergunta anterior, né, foi deixar a essência, deixar a identidade da Tapajós Skate Shop em cada item, em cada produto, e fora a parte de gestão que deu até hoje a gente ainda tá lá, né, fazendo a manutenção, corrigindo, né, cada detalhe ali, desde as fotos, desde o layout, desde a experiência, a facilidade, desde ter um site, com as características de outros sites de skate, a gente já tinha muitas referências boas, né, de mercado e de site. Já pensou, sei lá, a Tapajós Skate Shop tem um novo site e a galera do skate entra e
sei lá, o skate não é o principal lá do site, já seria uma parada muito estranha, né? Então é um cuidado que a gente tem que ter. Então, eu acredito que o maior desafio foram esses dois aí, manter a identidade e se adaptar ao novo. Loucura, tanto que a gente demorou quase 1 ano pra fazer, né? E aí o que que também eu acredito que foi um ponto importante, né? A gente gasta muita energia ali no físico ainda, né? No atendimento e tudo, Instagram, WhatsApp. A gente tinha um time e também aprendeu agora, né? A gente aprendeu tudo junto, todo mundo aprendeu junto lá, o time todo estava envolvido já no final, já estava todo mundo já dando o último gás pra coisa acontecer. Você teve uma liderança, né? É como fazer um planejamento estratégico. Você começa aqui de cima, faz uma boa estratégia, você chama as pessoas e motiva elas Sim. pra fazer. No teu caso foi isso que aconteceu, tipo assim, mudança é um negócio ruim, tipo assim, mudar sistema, Imagina. isso é ruim, isso eu sei. Ó, o Pad é meu braço direito da Tapajós Skate lá, ele é o cara que eu mais tenho que agradecer nessa etapa aí. Conversou um pouquinho com o Luigi também, né, na demanda ali das soluções ali, mas o Pad, Foi o cara que ele tá, eu vou até dar uns 3 meses de férias pra ele descansar a mente dele, que o negócio foi punk. Não, é isso. E aí tem que querer mudar. Aí, tipo, se tu tentar mudar um sistema e perguntar, e aí, o que tu acha de mudar? Todo mundo vai dizer, não, não muda, pensa. Mas nós já estamos colhendo, cara. Nós já estamos colhendo, porque a gente realmente, eu Organiza. sendo bem sincero, a gente relaxou um pouco, porque o que a gente estava fazendo ali com o nosso estoque não era algo que os clientes estavam vendo, então a gente não tinha, a gente ia empurrando às vezes com a barriga ali, né? Agora não. O nome do produto tem que estar exatamente como ele é, como tá no site da marca que a gente trabalha, como tá em qualquer outro lugar, a linguagem, então é muita. Aí isso dá uma organização, uma gestão, capaz de fazer gestão. Então hoje, uma das minhas metas do ano passado era profissionalizar o meu estoque, né, que era justamente deixar ele redondinho, da forma como tem que ser. Então o site acabou empurrando isso, mas também foi meio que um atraso pra gente conseguir lançar ele, né. E Deu certo. A gente essa mostra parada que muito. eu ia falar uma coisa que era o que acontece, as pessoas têm que estar preparadas, né, pra receber, tipo, pô, um sistema novo. Aí a gente se deparou com várias dificuldades no meio do caminho, né, questão do teu antigo sistema e tal. Aí você teve esse período de preparação pra poder receber uma ferramenta, então acho que essa parada toda que demorou, mas o que eu acho muito legal foi a disposição que ele teve, né. Porque, pô, migrar é muito ruim, que nem a gente falou. Mano, a gente já viu isso, é muito difícil, olha. Cara, O cara tem que ter disposição. é assim quando eu quero fazer uma. Eu lembro que aconteceu 2 ou 3 vezes, na verdade, né, da gente revisar tudo e, cara, faltou uma informação ainda e tinha que revisar tudo, né. Então aí nesse meio tempo a gente foi aprendendo um pouquinho, né, de como buscar os atalhos e tudo mais, então a gente hoje tá expert no Bling ali, por exemplo, a gente foi opa, propaganda tá de mas então a gente mas então a gente aprendeu muito e a gente tá muito mais expert do que no programa anterior, né. Dominando eu mesmo como tive que meter a cabeça também, aprendi tudo. Se tiver que treinar outro pra estar lá, eu vou estar pronto. Isso é bom, porque o Link ele é um sistema que ele te ajuda a fazer a gestão financeira do negócio, gestão de estoque, te ajuda na gestão, Sim. provavelmente digital, além de integrar com o teu comércio digital, né. A gente teve cliente aqui que a gente não conseguiu fechar, porque o cara falou: "Cara, eu não consigo mudar de sistema", Sim. e a gente deixa bem claro, não deixar pra ele, tipo assim, não contar uma mentira, dizer: "Ah, não, a gente vai integrar com o teu sistema", na hora não integrar. Falar: "Olha, não, o teu sistema não integra, porque a gente já entrou em contato e eles Desde estão". desde o início, uma das minhas falhas foi não aceitar logo que a gente tinha que ter feito isso desde o início, né, se a gente tivesse, mas enfim, foi no tempo certo, meu. Assim, uma coisa que eu acho duas coisas muito interessantes dessa nossa conversa aqui, que eu preciso te falar. Uma é que toda vez que eu atendo um cliente aqui, quando eu tô fazendo um comercial, eu mostro o teu site. Eu explico uma coisa pra ele: "Você tá vendo esse site aqui? A nossa preocupação era se comunicar com o cliente que toma a decisão de compra dele. E aí, você tá vendo esse outro site aqui, que é de um assessor da XP? Olha como ele tá de gravata, olha as cores, olha a letra. Eu tenho que me comunicar com quem é o cliente dele". Então eu sempre mostro isso. Quando tu falou da questão de transmitir a tua loja física, o digital, a nossa preocupação sempre é essa: quem que toma a decisão de compra dele? E nós vamos se comunicar com esse cara, as cores, a letra, as frases, tudo, para se comunicar com esse cara. E assim, outra coisa muito importante é que quando o cliente, ele é esse cliente que tem uma consciência mais elevada que nem a tua, porque tu é um cara que entendia do digital. Quando eu conversei contigo ali, eu falei: "Pô, esse cara vai ser um bom cliente pra gente, se ele deixar", porque ele entende, ele é entendido, ele sabe onde é que ele tá entrando. Tu valoriza mais o produto, tu vai fazer com que ele aconteça, porque tudo tem dificuldade, Sim. né, tudo tem dificuldade. Se tu desiste na primeira dificuldade,
E aí pra gente é muito bom. A gente já teve cliente aqui que chegou assim, disse, cara, é o seguinte, um cara me ofereceu aqui, sei lá, 20% o produto que vocês estão me oferecendo pelo preço que vocês estão me oferecendo. Só que eu não tenho confiança de fechar com ele. Tenho confiança de fechar com vocês. Eu vou comprar. E a gente foi lá e entregou pra ele, porque acho que só no passado a gente fez quase 100 projetos, né? Foram 100 projetos assim envolvendo BI, integrações, site, enfim, um monte de coisa. Além de aplicativo também, esse software que a gente desenvolveu, inclusive esse ano a gente terminou uma empresa na Suíça, um sistema de agendamento e pagamento para clínicas. A gente fez e a gente entregou. Tá? E assim, a gente é uma empresa, e às vezes a gente faz um projeto e a gente toma um prejuízo nesse projeto, só que a gente não vamos entregar. Não vamos entregar porque isso é muito importante. E isso foi fundamental para Tapajós estar aí com esse site aí, que se Deus quiser vai ser. Eu lembro quando a gente teve aquela nossa primeira conversa pra fechar, né, o projeto do site, e tu me contou da tua vontade de fazer acontecer aqui, né. Então isso eu também me identifico muito, É. porque eu já tive oportunidade de, sei lá, fazer outra coisa fora, mas tudo tudo tinha que acontecer aqui da forma como estava, né, valorizando o local. Até mesmo essa identidade do skate sempre focou pra isso, né, de fazer as coisas acontecerem aqui. Por muitos anos, inclusive, nós tivemos, por exemplo, o melhor evento de skate da região, pô, né, como o Tapajós Skate Shop, né. Então, sempre né, hoje até hoje tem gente que sonha em vir pra Santarém andar de skate, pô. Da época de ouro ali dos eventos que a gente fez, né. Hoje a gente faz muitos eventos, mas eu digo que a época de ouro ali, acho que entre 13 e 15, assim, foi, né, pra mim mesmo foram as maiores realizações, assim, os eventos que a gente fez naquela época, assim, porque era uma confraternização do skate do norte do Brasil, vinha gente o nosso evento vinha gente do Acre, vinha gente, Caraca. Teresina, São Luís, enfim, Roraima, Boa Vista, vinha gente de tudo que o cara pagava pra vir pra cá, pagava tudo, pagava passagem, pagava, eventos né. nessa época. Então, tipo assim, a gente estava ali construindo a identidade da Tapajós Skate Shop, É uma história, né, né? e fazendo pro local. Então, tipo assim, eu me identifico muito quando eu vi isso, eu também me identifiquei muito, eu estava quase caí uma vez na. E a gente veio assim com essa proposta, né? Tipo, a gente tá aqui na Amazônia e a gente quer mostrar pra lá, porque quando a gente vai pros eventos de tecnologia lá fora, lá em São Paulo, assim, a gente fala que a gente tá na Amazônia, o cara, o que vocês estão falando lá? O negócio de vocês combina muito pra cá e tal. E fica um eixo ali, né? Espírito Santo, Vitória ali, São Paulo, Rio de Janeiro. Fica aquele eixo ali. Então a gente saiu desse eixo, né? Tanto que a gente é a única software house privada do Pará. Ou seja, a outra software house que existe é a Prodepa, que é do estado. Mas ela é do estado, ela só faz serviço pro estado. Então a gente é Entendi. a única software house privada. Então o Pará não tem uma outra, tem em Manaus, tem em outros lugares. E a gente queria isso, queria trazer tecnologia, libertar mesmo o empreendedorismo da velha economia. A gente quer muito atuar assim na bioeconomia, porque é o que a gente tem de valioso aqui, né? O ativo biológico para vender lá para fora, mostrar. Só que a gente quer implantar tecnologia nesse processo, porque isso às vezes o cara tem um trabalho desgastante para tirar esse produto da natureza e ele não tem a valorização devida, sabe? Então, se a gente consegue implantar tecnologia pra gente, mostrar a Amazônia lá fora, é um objetivo nosso. Ó, a visão da Tapajós Skate Shop hoje, ela é muito clara. Ser reconhecida como skate shop na Amazônia, local, nacional e internacionalmente, Ó, né. Então a gente tem essa visão. Então, tipo assim, como é que a gente pretende alcançar isso, né? Hoje a gente já tem parcerias com inúmeras marcas de skate brasileiras, marcas que já reconhecem a Tapajós Skate Shop, muitos skatistas, alguns profissionais de skate que já vieram, né, que são do território nacional de skate ali então eles já veem a Tapajós Skate Shop e reconhecem tudo que a gente está fazendo de forma legítima, né. Então eu acredito que regional e nacional a gente já está bem, né, mas eu imagino no futuro, sei lá, a gente fazendo uma collab com uma marca americana, gringa de skate, ou trazendo ou fazendo algum evento de skate, trazendo alguém de alguém. bom, aí sim. Eu acho vira o esporte consegue virar os olhos do mundo pra cá, né? Então é meio que a ideia é continuar aqui e fazer a galera olhando. De quem faz a Bora. pergunta agora, eu ou você? É tu, pode fazer. Qual foi o maior desafio que você enfrentou durante a transição e o que fez que você continuar mesmo com as dificuldades? Isso aqui já foi feito, né? Isso. Como está sendo a experiência agora com o site no ar? Olha, Pô, só rapidinho, foi quando que tu lançou ele? Lembra? dia
De fevereiro? Finalzinho de fevereiro. Final de fevereiro. Aquele dia foi emocionante pra gente aqui, né? Foi. A gente foi emocionante pra gente. Não sabe, tá sabendo agora. Pra gente aqui, porque a gente ficou assim. Foi um cara que quis fazer e fez, assim. A gente valoriza isso. A gente, como eu acredito até que a pergunta que ele fez sobre dificuldade foi realmente porque foi uma batalha muito grande pra nós, né? Pra gente também conseguir superar lá na empresa, né? Então, todo o time sofreu, né? Naquele dia eu me emocionei também após a gente colocar o site no ar, porque realmente foi dolorido, né? Até aquele dia ali. Então, obrigado, galera. Foi uma. Aquele dia foi. Aquilo, ter o site também era um sonho, né? Acredito que mesmo quando ainda não era possível, mas a gente já tinha aquele desejo, não sabia nem o que fazer ou como, pra onde ir. No meio do caminho a gente fez aqueles catálogozinhos que tem uns aplicativos de catálogo, já ficava imaginando como seria o site e a gente conseguiu ali, né? Então é isso. Valeu. Tamo junto. E assim, a gente não é só vender, né? A gente quer acompanhar o cliente, quer fazer acontecer. E assim, eu sei como o projeto é um filho pra ti, é um filho pra gente também, sabe? Tá lá no nosso cliente. Quando a gente viu aquilo ali, cara, o cara fez acontecer. Sabe o negócio que tinha tudo pra não sair, e aí o cara, não vamos dizer, tive várias mensagens de amigos, né? Tipo assim, da época de. Aquele skate da rua ali mesmo e tudo mais, né? Caramba, mano, tu continua vivendo o nosso sonho aí, obrigado por isso e tal. Então, tipo assim, é aquilo que a gente comentou no início, né? A gente de estar conectado, de estar gerando o sentimento, de estar contando história, de estar fazendo a história acontecer. Que da hora, Eu mano. acredito que ele foi mais um grande passo que a gente teve aí. Show demais. Da hora. Pergunta, será? Não. Uma outra pergunta aqui é: qual conselho você pode dar para quem está nos assistindo e que gostaria de ter recebido antes de começar a empreender? Tipo, tem boleto? Vou pagar. Pô, vai ser clichê essa, né? Mas eu acredito que quem não tá preparado pro processo, ele não vai colher o resultado, né? Então eu acredito que a minha mente, ela sempre foi muito preparada, assim, pro processo, né? Por viver o processo. E e mais uma vez, né? Eu trago a experiência do skate. Porque uma manobra a gente não tenta pela primeira vez e acerta. Pode até ter acontecido, mas sempre teve um processo ali, né? Tu se machucou, tu tentou num dia, não conseguiu, voltou outro dia, não conseguiu, voltou outro dia. Aí, e puf, consegui a manobra. Meu Deus, hoje eu vou dormir bem, né? Então eu acredito que o próprio digital hoje, ele tem ocasionado um problema nas pessoas, que é de querer tudo rápido, né? Aquela história do cara que tá lá postando o resultado e a galera, meu Deus, eu quero. Pouco, mano. A Rapaziada Skate Shop já tem 13 anos. Então, eu também não sei, cara, se eu tivesse tido esse lance no início, se eu também tivesse continuado, né? Ia topar, né? Tinha topado, assim, realmente, olha, te prepara que o processo vai ser... Eu vou estudar. Vou terminar minha faculdade mesmo e trabalhar tudo. Não, mas eu acredito que Deus fez tudo perfeitinho ali para o momento que eu tô vivendo hoje, né? Com todas as pessoas que estão envolvidas, né? Hoje não é mais o sonho do Alarico, não é só o sonho do Alarico, né? Hoje eu já sou pai, tenho 2 filhos, tenho uma esposa, tá ligado? Tem algumas famílias tendo suporte através da Tapajós Skate, dos meninos que trabalham conosco. Alguns ainda sustentam a sua família com o que tem ali também, com o que ganha ali, né? Então agora é um desafio. E a gente tá aqui, cara, em Santarém, a única skate shop da cidade. E se tu for contar aí regionalmente, né? Vamos colocar o estado. Não tem outra skate shop com o mesmo... Dentro do estado ou tu acha? Dentro do estado. Vamos colocar até região. Eu conheço todas as skate shops da região, né? Tanto ali Belém, região metropolitana, cidades vizinhas mais próximas ali. Em Altamira, tem Manaus também, que não tá muito longe, né? Agora sim, algumas delas talvez tenham um skate maior, tipo, pô, Manaus, o skate é gigantesco, né? Então, tem algumas skate shops por lá. Mas o caminho que a gente seguiu como skate shop, ele com certeza é um pouquinho mais largo ali, né? O caminho foi um pouquinho mais difícil. E a gente tá um pouquinho mais distante de tudo. Então, tudo aqui torna o nosso resultado um pouquinho mais
gostoso, né? De ver que A aconteceu, gente entendeu? vai passar por alguns desafios que talvez um outro empresário não passe, né? Nós temos um desafio logístico, por exemplo, na nossa região, né? Já tem um desafio sinistro. Tem até hoje, tipo assim, eu tenho um cliente que é a Masa Distribuidora, né? Que ela atende até o último município do Pará, aqui descendo a BR, né? Tem até Cachoeira, Castelo dos Sonhos, eu acho, ou é Cachoeira da Serra. Não lembro bem qual que é o último município aqui. Sim. Castelo dos Sonhos. Castelo dos Sonhos, né? Uhum. E a gente já entrando pro Mato Grosso, já saiu dali, já passa no Mato Grosso. Ele fala o seguinte, que agora tá bom de levar a mercadoria, mas já teve vezes que o caminhão levou uma semana pra chegar aqui em Rurópolis. E hoje o cara chega em 2 horas, 3 horas. Eu tenho até uma lembrança agora, né? Uma vez eu fiz uma compra com uma marca de skate. Eu comprei, acho que R$ 1.000 de shape. Aí, antes de me consultar, o cara enviou a mercadoria. O frete foi R$ 600. Foi mesmo. Já pensou, o cara não... O que passou na mente dele? Será que ele não olhou pro valor? Ele só falou, mano, eita. R$ 600, eu tenho certeza que lá na região dele, lá, hoje ele entregava de graça, ou entregava por, sei lá, R$ 50 no máximo. Como que ele não viu que era R$ 600 o frete? Né? Então, tipo assim, e até mesmo quando a gente se deparou, assim, com algumas ofertas mais baixas do que o mercado tava colocando, a gente sabia que era momentâneo, né? Logo, logo os caras se adaptaram e a gente continua nessa batalha, cara. Acho que é um dos nossos grandes desafios, né? Que é o custo da logística para cá. Ele ainda é uma pedra no sapato, né? E tudo que eu compro é de outro estado. Verdade. Aqui não produz, né? Nada sendo produzido aqui. Né? Então a gente já pega aí a lapada do maior imposto do Brasil, o estado com o maior imposto, tem o frete mais caro, o imposto mais caro e por aí vai, mano. É isso, é um desafio. Mas pra gente encerrar, Larico, falando agora com o Alarico e não com o empresário, qual que é o seu sonho de vida? Eu acredito que é continuar andando de skate, cara. É o meu sonho, continuar andando de skate ainda. Hoje eu tenho um problema na coluna, né, que atualmente eu não tô conseguindo andar de skate. É até um pouco difícil falar disso, mano. É o mesmo sonho ainda, cara. Desde moleque, continuar andando de skate. Desde os 9 anos. Desde os 9 anos, continuar andando de skate. Acho que esse foi de tudo que envolve o skate tá no meu sangue e vai me fazer continuar, né, vai continuar sendo o combustível. Então hoje eu até trouxe meu skate, né. Hoje chegou de skate aqui. Quem me acompanha muito vai ver esse skate aqui, já tá vendo esse skate há pelo menos 2 anos, né, porque é o mesmo skate do dia que eu parei de andar com o problema da coluna, né. Então ainda é o mesmo que eu vou voltar a andar quando melhorar. É. Falando só uma pausa. A gente continua fazendo tudo pelo skate, com o skate, pensando no skate. Hoje eu sustento a minha família, cara, através do skate, Uau. entendeu. E poxa, tem muita gente envolvida nisso também, né, meu. Vai começar lá pelo meu pai, que sempre acreditou na loucura ali, né. No início era só amor e amor mesmo, não tinha dinheiro, não tinha nenhum interesse, ele era tudo pelo ter uma skate shop, né, em Santarém. Então, meus pais pagaram por isso também, cara. Porque não existia lucro no início, não existia gestão, não existia nada, era só a vontade de fazer da melhor forma pra galera do skate, pra gente estar junto, pra gente estar andando de skate, aí o resto é história. O Luiz já viu uma parte da história acontecendo, os eventos que eu fazia no início antes da Tapajoara Skate Shop, logo que eu criei ela, praticamente faliam a loja no pós-evento, porque a gente dava tudo pelo aquilo ali, né. Um erro pensando de forma empresarial, né, chega a ser, não vou dizer burrice, né, porque eu estava plantando aquilo ali, era o que eu acreditava. Mas o sonho é esse, cara, é continuar andando de skate. Eu acho que se eu continuar andando de skate, o resto vai acontecer. Ah, que top. Que papo bom demais, Larico. Muito obrigado por compartilhar a tua trajetória com a gente. Por ter acreditado na Amazônia, né. Me tocou muito uma coisa que tu falou aqui, que pra ser uma skate shop, ela tem que se preocupar com a comunidade local, tem que se preocupar localmente. Identidade de skate. Identidade. Identidade das skate shops. O esporte, a gente sabe que, independente de ser o skate ou qualquer outro tipo de esporte, a gente sabe que ele tira o jovem da marginalidade, de várias coisas.
E o skate tem esse trabalho social também como esporte, né? A gente tem até agora, o Brasil se destacou com a menina lá, com a Raíssa. Raíssa, né? Ou seja, o skate ganhou uma notoriedade que talvez a gente não tinha, né? Poxa, vamos fazer um aspas aí, cara. Quase que a Raíssa vem no Rei do Bosque, que foi o nosso último Rei do Bosque de 2017, né? O que aconteceu? O pai dela me ligou, a Larico, e aí, esse evento aí vai rolar mesmo, tá? Vai ter feminino? Eu falei assim, cara, não tem nenhuma menina andando de skate atualmente, a gente tá preocupado porque a gente não sabe ainda se vai ter categoria feminina. Ele, poxa, resolve logo aí, me avisa que a gente quer levar a Raíssa aí. Claro que ela ainda não era o fenômeno popular que ela é hoje, né? Mas no meio do skate, desde o dia que ela apareceu a primeira vez, o skate já tinha entendido quem ela era, né? Porque, tipo assim, pro leigo, ele só vai, só vai realmente aceitar, poxa, Quando ela nascer, né? tá na Globo lá já, então ela já realmente fez alguma coisa muito grande, né? Mas pra gente, só de ver aquela primeira manobra que ela deu vestida de farinha, a gente já sabia quem ela era, né? O tamanho da coisa que ela tava fazendo. O mundo do skate, no mesmo momento, viralizou aquilo. A Tony Hawk postou ela, né, na época. Tony Hawk é uma das maiores lendas do skate ali, né? Americano e mundial. Então a gente sabia quem ela era desde o início, né? Inclusive conheci ela já no Mundial de Skate, fui lá 2022 e tem umas fotos, fui lá na minha rede social, lá, pode ir lá ver. Caraca, top, né? Top. E aí a gente vê que ou o skate escolheu ela ou ela escolheu o skate, tu acha? Uma coisa aconteceu, né? Porque o skate não me escolheu. Não, ela hoje ela, eu tenho certeza que ela sabe o tamanho do peso, né, da responsa, né, de tudo aquilo que ela causou no skate, né? Porque hoje tu já vê um monte de pai aceitando que sua filha ande de skate. É verdade. Não, e tu falar que o pai dela em 2017 tava preocupado em trazer ela, apoiar, né? Sim, Poxa, isso é diferenciado, né? sim. O cara entendeu que ó, Quando eu falei lá no meio da nossa entrevista que vinha gente de Teresina, Teresina não, cara. O Acre. E não, ela é de. Puxa, qual é o nome da cidade dela agora? Esqueci. Mas foi a galera da cidade dela que veio. foi, né? Vieram 3 rapazes da cidade dela na época. Caraca. Esqueci agora a cidade dela. Cara, Imperatriz, Maranhão. Imperatriz. Imperatriz e São Luís, né? Que foi a galera dali que. E um cara que ele sempre tava em Santarém fazendo entrega, acho que era o cara do Morango, alguma coisa assim. Ele era skatista e fazia entrega de lá pra cá, né? Aí levou pra lá a informação, o cara lá em Santarém acontece um evento que vocês precisam ir, né? Caraca. Então foi assim que a Raíssa quis vir. E porque a Raíssa era da Kicks, Ah, sim. né? 2015 a gente trouxe a galera da Kicks, 2016 e 2017 ela foi da Kicks, da marca, né? Correu, andou de skate pela marca. Então por isso teve também, né? Por isso a gente foi detectado por ela. E ela sempre andou nos eventos daqui do norte, tudinho, norte, nordeste. Ela sempre fez questão de estar, né, no início. E aí, Luiz, que papo bacana, hein? Cara, eu gostei demais, Alaricó. Muito obrigado pela tua presença. A tua história inspira a gente, porque assim, ele falou sobre, pô, ele tá aqui no final da rota, a gente às vezes se sente assim no final da rota, né? Toda vez a gente não falou sobre isso, né? Quantas vezes a gente Geo. falou, cara, a gente tá aqui tentando tecnologia no meio da Amazônia, às vezes a gente fica, por que a gente não vai embora? Wi-Fi aqui ainda faz. E aí, às vezes, o pessoal, a gente tá em reunião com um cliente ou com outra pessoa, aí às vezes o cliente não sabe de onde a gente é, ele fala, a gente fala de onde a gente é, né? Aí ele fala, poxa, pensei que vocês eram de São Paulo, não sei o quê, eu vi aí vocês. Mas não, a gente é daqui, continua. É orgulho de ser daqui, né? Tem orgulho de ser daqui, né? A gente quer que aqui cresça, né? Sempre foi o nosso objetivo. Cara, a gente quer que a Amazônia se destaque. A gente quer que Santarém se destaque, seja diferente, que mostre a força que a gente tem, né? Então isso é muito da hora, me chamou muita atenção o que tu falou. Então, acho que a gente vai estar encerrando. É isso, né? Então, gente, muito obrigado por quem acompanhou a gente até aqui. Alarico, novamente, muito obrigado pela teu compromisso de vir aqui com a gente, tá passando. Já coloca o arroba da Tapajós aí no Instagram, vamos lá. O O site é fácil, hein? tapajoyskateshop.com. tapajosskateshop.com.br. Se você não fez a sua compra, compre. Aí a pessoa tem a opção de retirar na loja e receber em casa. Temos as duas opções. Olha aí. Claro. Comodidade da sua casa. Cara, você quer ir para aquele evento de noite, esqueceu de comprar seu tênis, pede lá. Não vai ter erro. Mas valeu, muito obrigado. E eu encontro vocês no próximo episódio aqui do Lugênios Cast. Para você que curtiu esse podcast, esse episódio aqui, você pode curtir, comentar, você também pode sugerir novos conteúdos, novos temas que a gente possa trazer aqui, que isso é muito interessante. E a forma de você patrocinar nosso conteúdo sem tirar R$1 do seu bolso é compartilhando com seus amigos, para as pessoas que você gosta. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente.